Boquinha de falar sandália. dele, essa grande pessoa, porque a Semana da Justiça começou com Gilmar Mendes no Roda Viva da TV Cultura. O decano do Supremo foi ao programa na segunda-feira e falou sobre o caso Master, falou sobre a impopularidade do STF, falou sobre a transparência dos rendimentos dos ministros, falou sobre o código de ética proposto pelo presidente do Supremo, Edson Fachin. Hablou e hablou. E também sobre os processos do 8 de janeiro. Foi uma entrevista longa, teve um tom combativo, teve um tom irônico e, em vários momentos, um tom bastante o quê? Defensivo também, né? Gilmar respondeu como quem não está sendo entrevistado, mas interrompido ali no exercício natural da sua própria soberania, beleza, garbo e elegância. É uma coisa impressionante. Não é maravilhoso? Uma coisa, é assim, ó, eu sou o dono Ele decano. levou muito a sério a ideia de centro da roda, no Roda Viva. É uma coisa impressionante. Ele estava, ensinando os jornalistas como é a realidade. Decano barra Deus, todo Isso. soberano. Coisa maravilhosa. Nosso Senhor. Deus Gilmar, Deus cano. Cano mesmo. Gilmar deu uma aula, né? Não exatamente de direito constitucional, mas da geografia dos seus princípios. Onde cada regra vale, onde ela não vale, em qual CEP a regra misteriosamente para de ser entregue. Isso. Né? O decano falou como quem enxerga o Supremo não como uma instituição da República, mas como uma extensão do próprio latifúndio no Centro-Oeste. Isso. A imprensa pergunta, ele não responde, ele corrige. Aí o colega decide, ele repreende o colega. O presidente da corte propõe um código de ética, ele desautoriza. É o tipo de autoconfiança que em qualquer outro poder a gente chamaria de arroba autoritário, mas no Supremo tem nome francês, tem painel em Lisboa, Gilmar Palusa, tem aplausos de uma plateia muito qualificada. Opa. Um dos pontos mais fortes da entrevista foi a crítica ao ministro André Mendonça, relator do caso Master. Com quem ele tinha brigado na semana passada, vocês lembram? Gilmar lembra. Gilmar disse que Mendonça cometeu um erro crasso ao relatar que foi procurado por advogado de Daniel Vorcaro para tratar de uma proposta de delação seletiva. Foi. Gente, vamos só, Manu, desculpa te Vai interromper. que é tua, imagina. Mas é porque é tão absurdo o que o Gilmar fez nesse caso. Porque quem for ver o vídeo do André Mendonça na discussão com o Gilmar, falando que recebeu o advogado, que quis fazer uma delação paralela, e ele virou-se para o advogado e falou assim, ó, não vou não. Não vou não. Aí o Gilmar pega essa cena e faz como se o cara tivesse negociado uma delação. Ele realmente subverte a coisa. Então Gilmar fez tipo Manuela Dias no Vale Tudo. Tipo Manuela. Distorceu tudo que Odete era. Exatamente. No original. Segundo Gilmar, a lei não permite que o juiz ou o relator participe da negociação de uma colaboração premiada. Que foi o que ele fez! O acordo cabe ao Ministério Público ou à Polícia Federal. Ao magistrado cabe homologar ou rejeitar. Rejeitou! Nesse ponto, o princípio é correto. A dificuldade começa quando o princípio precisa andar alguns metros dentro do próprio Supremo. Gente, não passa nem Wi-Fi, eu acho, no Gilmar. Gilmar foi questionado também sobre a comparação entre o caso Master e a delação do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro ali no processo da tentativa de golpe. Nesse caso, vamos lembrar, o Alexandre de Moraes era o relator e ele participou de audiência com o delator. Gente, o ministro, nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele participou de audiência com o delator falando... Estamos dando chance ao senhor para falar a verdade. O Alexandre de Moraes falou isso. O Xandão. As defesas de Bolsonaro e de outros réus usaram esse ponto para acusar o Moraes de atuar como um juiz inquisidor. O Gilmar, no Roda Viva, no entanto, disse que não participou especificamente desse julgamento da trama golpista e evitou fazer a mesma crítica ao colega. Não posso opinar. Esse eu não vi, desculpa. Não posso opinar. Eu sou capaz de opinar. O que aconteceu nesse? Não sei. É um milagre, né? O relator não pode participar de delação, a menos que seja o relator que o Gilmar quer.
A regra é muito severa com o Mendonça e entra em modo avião quando chega perto do Alexandre de Moraes. Mesma cadeira, mesmo Modo princípio, mas a indignação, essa tem controle de acesso. Gilmar identifica a impropriedade a quilômetros de distância quando o alvo é um ministro com quem ele diverge. Mas quando a pergunta encosta no núcleo duro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, aí a régua moral vira só um objeto decorativo que ele às vezes nem vê. E aí tem um detalhe processual muito importante. A revisão criminal da condenação de Bolsonaro foi proposta pela defesa em maio e deve ser julgada pela segunda turma do Supremo, da qual Gilmar faz parte. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou contra a anulação da condenação e o relator Cássio Nunes Marques pode levar o caso à pauta. Ou seja, Gilmar diz que não participou daquele julgamento específico, mas pode vir a participar da discussão sobre sua revisão. O assunto não está tão distante assim do gabinete do decano. E aí tivemos um dos melhores momentos da entrevista. Minha nossa! Foi uma jantada. Gilmar foi questionado sobre transparência de rendimentos, palestras, eventos, viagens e patrocínios envolvendo ministros do Supremo. Vale ver a aula de jornalismo que a Maria Cristina Fernandes deu. Que sabor. E a disfarçatez do ministro na resposta. Por favor. Eu queria trazer uma comparação com os demais poderes. Os ministros do Executivo são obrigados a publicar sua agenda, são obrigados a declarar seu patrimônio. Os parlamentares, a cada 4 anos, têm que informar o seu patrimônio, a sua evolução patrimonial 4 anos depois. Por que os ministros do Supremo... Eu fui me dar o trabalho de ver a agenda ao longo do mês de junho, né? 3 ministros informaram sua agenda. Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux, ao longo desse mês. O senhor e o ministro Alexandre de Moraes, que foram ao Fórum Jurídico de Lisboa, não colocaram nas suas agendas a presença no fórum. O que diminui o trabalho de vocês? Informar a agenda, informar os ganhos auferidos em atividades fora do tribunal. No que isso afeta e prejudica o trabalho de um ministro do Supremo? Bom, quanto à agenda, a minha é pública, eu não tenho a menor dificuldade. Mas não está lá, não está aberta, ministro. Poxa vida, olha, todo mundo que foi ao Fórum de Lisboa me encontrou lá. Não, mas não está aberta. E certamente eu não era lá que eu ia me esconder. Então, mas, por exemplo, os patrocínios que os ministros recebem, os vencimentos que os ministros recebem para participar deste ou aquele evento. Toda a renda que algum ministro oferia, que normalmente é palestra, certamente está declarada no imposto de renda. Todo ano, mas não é público. Todos fazem declarações. Mas a declaração é privada, ministro, não é pública. Todos fazem declarações de evolução patrimonial. Isso é obrigatório, isso está na lei. Agora, quanto a divulgar isso ou não, eu não vejo nenhum problema. Nenhum problema. O Código de Ética, ministro, teria que tratar, no seu ponto de vista, a propriedade de instituições de ensino, a sociedade de empresas com recebimentos de dividendos, as viagens internacionais, a participação de ministros em eventos patrocinados. Como é que, no seu ponto de vista, tem que isso ser tratado e publicizado? Porque eu acho que a grande discussão aqui é a transparência. Sobre propriedade de empresas, a lei já estabelece que é facultado a ministro ou a juiz ser sócio de empresa, ele não pode ser diretor. E, obviamente, ele segue as regras comerciais e de imposto. O senhor é a favor de publicar esses dividendos e publicar esses patrocínios? Eu sou a favor de qualquer coisa. Não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. A discussão sobre patrocínio, também não vejo nenhum problema. Eu participo de todos os eventos de vocês, dos jornais. Já fui no evento do Estadão, já fui no evento da Folha e tal, com patrocínio. E aí? Não, ele quis reverter o negócio. Vocês me convidam, eu vou. Mas a Folha não é ministro do Supremo. Só que... Você é o ministro do Supremo, inferno. O evento é seu, ministro. O evento não é do jornal. O evento é seu. O patrocínio que o jornal consegue é uma coisa. O evento que o senhor faz patrocínio é outra. Tem que contar também se foi pago para participar do seminário da Folha, do Estadão. Tem que estar público isso. Sou a favor de qualquer coisa. Mentira. Mentira dele. Esse é o tipo de resposta que parece institucional, mas é quase que uma pegadinha, né? Eu declaro a receita. Pô, gente, não tem idiota aqui, né, cara? Tem um monte, na verdade. Muito. É isso. Mas assim, eu declaro a receita não é o mesmo que eu presto contas à sociedade. Eu também declaro as minhas rendas, por menores que elas sejam, a receita. Agora você não sabe quão pouco eu ganho na vida. Por quê? Porque não é público, assim como o Gilmar. A gente sabe pouca coisa, tipo que ele é dono de um território dentro do Brasil que é quase o tamanho do Goiás inteiro.
Mas isso são coisas que a gente ouve falar, né? De repente, se tivesse uma declaração, a gente poderia saber com mais acurácia. Todo mundo declara alguma coisa para a Receita. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, dono da padaria, o médico, o ministro do Supremo, e em tese, até quem esqueceu um dinheiro no armário. A questão não é se existe um formulário em algum lugar sob sigilo. A questão é se um membro do tribunal mais poderoso do país pode receber por palestra, viajar, evento, conviver com interesses privados, e quando é perguntado sobre isso, responder como se a curiosidade fosse um atrevimento. Ao ser pressionado sobre patrocínios e eventos, Gilmar citou também veículos de imprensa que recebem apoios de empresas para seminários. E disse sobre o Fórum de Lisboa, mais especificamente organizado pelo IDP, que todo mundo encontra lá e que não seria ali que ele iria se esconder. Ah, gente. O evento, apelidado de Gilmar Palusa, reúne ministros, políticos, advogados, autoridades e empresários lá em Portugal. A discussão sobre agenda, custos e patrocínios segue sem uma resposta plenamente pública. O ministro disse que não se esconde. Mas a pergunta não era sobre esconderijo. Era sobre o quê? Prestação de contas. E o que o senhor fez além disso, além do Gilmar Palusa? Qual é a agenda do senhor? Eu tava lá. Eu tava lá. Eu não tava me escondendo de ninguém. A agenda tá lá. Aham, tá. Tivemos também outro momento da entrevista muito importante, que foi a crítica de Gilmar ao Código de Ética defendido pelo presidente do Supremo, Edson Fachin. O decanão Gilmar disse que o momento não é adequado para ter um código. O momento não é adequado, gente, para ter código de ética. Por favor, vamos respeitar o momento? Né? E que uma proposta assim precisaria o quê? Unir o colegiado. Tem que estar todo mundo de acordo. Tá lá dentro. A discussão ganhou força em meio a revelações sobre as relações de ministros ou familiares de ministros com personagens ligados ao que é o caso Master. E o Gilmar avalia que já existem regras de conduta para magistrados, como a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura. Para ele, a Lei Orgânica da Magistratura basta. Se tá a regra lá, não precisa. É tipo feminicídio. Não tem o crime de homicídio? Não precisa ter. Tem uma série de coisas que já tem. Já tem os 10 mandamentos, para que lei? Isso, boa, Manu. Ah, maravilha mesmo. O Supremo está sob suspeita pública, os ministros são questionados por conflitos de interesse que são evidentes, a corte enfrenta uma crise de credibilidade sem precedentes e o decano olha para o Código de Ética e diz: não vou, não. Agora não. Porque a ética, pelo visto, é uma reforma, né, de um apartamento. Você primeiro escolhe o momento certo, aí não pode fazer muito barulho e, se possível, é melhor deixar para depois do recesso. E com a avaliação de a validação de todos do condomínio. Todos. De preferência. O problema é que o Supremo é um poder da República e poder da República não deveria tratar limite como ofensa pessoal, como essa gente vem fazendo. A LOMAN proíbe magistrados de manifestar fora dos autos opinião sobre processo pendente de julgamento. Na entrevista, o Gilmar fez comentários sobre o caso Master, sobre a atuação de André Mendonça e sobre temas que podem chegar ao próprio Supremo. Juristas apontam que há uma zona cinzenta, mas a crítica central é clara. As regras que limitam juízes comuns parecem muito mais fracas quando o alvo é um ministro do STF. O CNJ não tem poder correcional sobre ministros do Supremo. Na prática, quem julga os limites do Supremo é o próprio Supremo. E aí a fiscalização fica parecendo espelho de banheiro de casa. Não de hotel, Cecília. Não de hotel. De casa que é mais... É porque de hotel pode estar um pouco enferrujado, pode estar um pouco ruim. O Gilmar também foi questionado, gente, sobre a baixa popularidade do Supremo. Depois disso tudo, né? A resposta foi que a corte é massacrada por semanas nas manchetes. E que isso... A corte, veja bem, a corte, não são os ministros, são a corte. É massacrada por semanas nas manchetes e que isso influencia a percepção da opinião pública. Para ele, a imprensa teria papel central na imagem negativa do tribunal. A imprensa é que tem papel central. A culpa é sempre da vítima. Isso. É verdade que a cobertura de temas judiciais pode
pode ser excessiva, pode ser às vezes imprecisa, pode ser por vezes espetacularizada. Mas também, gente, é muito verdade que a imprensa não inventou sozinha palestras pagas, não inventou sigilo de agenda, não inventou decisão monocrática, não inventou conflito de interesse, meus caros. E não inventou muito menos ministro comentando o processo em programa de televisão sentado no centro da roda. Pelo amor de Deus, é o ápice, né, do poder judiciário brasileiro. Erra no ato e culpa quem conta. O Supremo concentra poder, legisla por decisão, interfere no Congresso, segura ou acelera processo a depender dos seus próprios interesses, define eleição, regula a rede social, manda prender, manda soltar, dá entrevista nos últimos 3 meses. Esse homem deu 13 entrevistas sobre casos em andamento. Uma pressa para falar com todo mundo. O que é proibido de fazer, mas quando a popularidade cai, a culpa é da manchete. Né? Quase saiu uma coisa aqui. É o capim comendo a vaca. A imprensa pode errar muito e erra muito. A gente está o tempo todo criticando aqui. Mas não foram os jornais que criaram a crise de limites do Supremo Tribunal Federal. No máximo, a imprensa ligou a luz numa sala em que alguns ministros preferiam continuar jantando lagosta e tomando uma cala no escuro com o Daniel Vorcar. E vamos combinar? Assim vai continuar acontecendo. É lógico. Porque, ao que tudo indica, o caso Master não vai passar pelo Supremo, assim, não vai passar pelos ministros do Supremo. Gente, é inacreditável. Toffoli continua. Houve um questionamento se Alexandre de Moraes deveria julgar um caso do Master. É inacreditável, é muito inacreditável. Assim como Ciro Nogueira continua no Senado, assim como Jacques Wagner continua no Senado, assim como Alcolumbre continua sentado na presidência do Senado e pode ser reeleito, por aí vai. É descaramento. Cansativo.